na tua mente é que crer não é fé. Meu Deus, e agora? Eu quero trabalhar com você primeiro isso. A fé, ela é um pensamento. E que está relatado em Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que não aconteceram. Quer dizer, convicção e certeza se desenvolve aonde? Na mente. Prestou bem atenção? Então, se é na mente, o que funciona na mente? A imaginação, que nada mais é do que um pensamento. Então, o que funciona na nossa mente? O raciocínio, os pensamentos, a imaginação e etc. Então, fé está nessa esfera. É apenas um pensamento. Tão somente um pensamento. Aonde do nada você tem a certeza e a convicção. Não é bem do nada, gente. Na verdade, para você ter fé, existe uma movimentação espiritual que você nem nota, mas o teu espírito se move na eternidade e volta. Não sabia disso? É verdade. Você não consegue ter uma convicção, uma certeza, sem ver. Então é uma coisa que você nem nota, porque isso está tão entranhado em você e Deus fez para ser tão normal em você, que você se desloca na eternidade, vê, crê e volta. Por isso que você tem convicção. Nenhuma convicção, nenhuma certeza é à toa. Deus sempre usa uma maneira, e a maneira que ele quase sempre usa é o quê? A visão. Ou seja, a visão espiritual ou a visão física. E é por isso que nós cremos. Entendeu? Então, você me perguntaria assim, e um cego não tem fé? Aí é que está o grande segredo. O ver não significa ter a imagem como nós temos. O ver é uma movimentação espiritual. A gente consegue ir para o futuro. Daí você diz assim, apóstolo, o que o senhor está falando é uma grande bobagem. Eu nunca vi isso. Ué, nunca? Então eu vou te fazer só uma pergunta. Quando, por exemplo, você vai passar em um lugar e dali a pouco na tua mente vem assim, opa, eu já passei aqui. Eu estou falando do déjà vu. O que é o déjà vu? É um deslocamento à eternidade. Quer dizer, você foi à eternidade, conseguiu andar no futuro, mas isto ficou registrado de tal maneira na tua mente que quando você repete aquela movimentação, aquela visão que você tem concretamente no futuro, você consegue agora viver no presente. E você diz, meu Deus, eu já passei aqui, eu já vi isso daqui, eu já vivi isso daqui. E é exatamente isso que eu estou te falando. A fé acontece da mesma maneira, só que como você não grava esse deslocamento na mente, você acha que é apenas um pensamento. Não. A convicção, a certeza, ela vem por uma movimentação espiritual que você nem precisa se esforçar. É uma coisa tão natural na tua vida que acontece. As pessoas, elas não estão acostumadas a tratar com essas coisas porque elas pensam que isso é religião. Mas isso não é religião, isso é vida vivida. Você não precisa se esforçar para viver com Deus. Você não precisa fazer algo sobrenatural para andar na presença de Deus. Não. Deus já te preparou para que isto acontecesse na tua vida.
Não esqueça, o homem e a mulher foi tirado da presença de Deus por atitude dele mesmo. Porque o normal era andar com Deus, era se mover no sobrenatural. Adão e Eva nasceram e viviam desta maneira. O que aconteceu que rompeu tudo isso? O pecado, a desobediência. Então, o que nos afasta hoje de Deus? A mesma coisa, o pecado, a desobediência. Mas se você realmente resolver ter uma vida de santidade, uma vida de intimidade, uma vida com Deus, você vai ver que andar no Espírito não é uma coisa difícil. É como você que aprendeu a andar de bicicleta. Basta você subir na bicicleta, que parece que ela se equilibra sozinha. E você anda. Assim somos nós, nos movendo com Deus. Não é pelo fazer. As pessoas acham que vão fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, e isto é que vai trazer a vida com Deus. Não. O grande segredo é você deixar de fazer. Sim. Você tem que deixar de fazer e viver mais com Deus. A intimidade, ela é gerada no tempo de qualidade que você fica a sós com Deus. Por isso que o meu primeiro livro que eu lancei foi o quê? A Lei dos Dois Altares. Quando nós sabemos a dimensão do que acontece no altar secreto e que influencia o altar público. Quando isso acontece, você vive outra dimensão. E você deve estar aí me questionando e dizendo, mas apóstolo, o senhor falou, mas não falou do crer. Por quê? Porque a fé é um pensamento, mas o que é o crer? O crer é a atitude, é a ação, é a obra. Então, quando a palavra diz tudo é possível ao que crê, quer dizer que rompe-se a barreira do impossível com uma atitude. Eu vou te dar um exemplo. Porque a gente acha que só depois que a gente é crente que as coisas acontecem. Não. Deus vem construindo a tua vida desde que você estava no ventre da tua mãe. Ou até antes, né? Se você tiver acesso a uma teoria inclusive é visto na Escola do Sobrenatural sobre isso, que é a pré-existência, que nós não lembramos, né, da pré-existência, mas ela existiu, porque o primeiro lugar que nós nascemos foi em Deus, para depois estrear na Terra, porque a gente não nasce na Terra, a gente estreia na Terra, né? Então, se você for ver, Deus veio te preparando e uma parte ele deixou para você, a atitude. Você tem a teoria, você tem os pensamentos, você tem os anjos, você tem tudo. Só que tem uma coisa, que é o gatilho. E é isso que você tem que entender. O gatilho é a atitude. Eu, ainda quando não era crente, eu agia assim. Por exemplo, eu queria comprar uma moto. Mas eu não tinha dinheiro. Mas eu tinha dinheiro para comprar o capacete. Então, o que eu fiz? Fiz o pedido do capacete. Então, o que é isto? Isto é o passo, que é tão conhecido entre os crentes, o passo da fé. Você, na verdade, está fazendo um ato profético, profetizando algo que não existe, para trazer à existência.
Mas por que aconteceu isso? Porque você